As Akumas no Mi não são o ápice de poder em One Piece. Pelo menos é o que passamos a acreditar depois que Kaido disse que o Haki é o único poder necessário para conquistar os mares. Partindo desse pressuposto que pode ou não ser uma verdade inquestionável, alguns começaram a achar que o Haki do Rei começou a se tornar algo banal e deixou de ser um poder verdadeiramente raro. Mas será que isso é verdade? Será que tem muitos personagens despertando o Haki do Rei sem merecerem? Antes de continuar, já se inscreva no canal para mais vídeos desse tipo, já deixa o seu like no vídeo e bora lá. De antemão, vamos só relembrar alguns pontos muito importantes. Primeiramente, não temos uma quantidade exata de toda a população no universo de One Piece, mas imaginamos que, assim como no mundo real, tenham pelo menos alguns bilhões de habitantes. Segundo ponto, muito importante, os três tipos de haki são, de certa forma, raros. Porém, o haki do armamento e o da observação podem ser adquiridos através de treinamento árduo. E sendo bem sincero, quando levados ao limite, podem sim ser equivalentes com alguém que pode utilizar o haki do rei. Terceiro ponto, e não menos importante, é que já bem óbvio, mas precisa ser dito, o haki do rei não é adquirido, ou o usuário nasce com ele e desperta, ou ele não tem. Contabilizei o total de personagens que possuem haki do rei, de acordo com o mangá de One Piece. E são só os personagens confirmados, então não, nada de especulativo. Somando todos eles, temos 28 personagens que possuem o Haoshoku Haki. E surpresa, não chegou nem perto de 100 pessoas. E matematicamente falando, não chega nem perto de 1% em relação aos habitantes totais em One Piece. Então, não. O Haki do Rei não deixou de ser algo raro, é que simplesmente estamos acompanhando os mais poderosos desse mundo agora, e agora conseguimos entender o porquê de esses caras estarem no topo do mundo. Afinal de contas, o Haki do Rei é o que divide eles das pessoas normais. Eu vou estar colocando uma imagem de uma lista que eu fiz com todos os personagens confirmados com o Haki do Rei de acordo com o mangá. Então não teremos personagens dos filmes nessa lista, que vai estar do mais forte para o mais fraco, sendo alguns equivalentes aos outros. E você pode ou não discordar comigo, mas na minha opinião, ela seria basicamente assim até o exato momento, até capítulo 1189 de One Piece que já saiu até agora. Com isso, a gente consegue sim ter uma certeza nítida de que não possuem vários personagens com o Haki do Rei, mas a gente consegue ver nitidamente que os personagens com o Haki do Rei se colocam literalmente no topo do mundo. Mas mesmo sabendo que os mais fortes do universo de One Piece possuem Haki do Rei, e na suma maioria possuem o Haki do Rei de forma avançada, conseguindo não só pressionar os seus adversários com o uso do Haki do Rei, mas também de imbuir o Haki do Rei nos seus ataques, eu ainda continuo com uma pequena pulga atrás da orelha, porque eu não consigo acreditar veementemente no que o Kaido disse. E eu não estou dizendo isso da boca para fora, não. Estou dizendo isso a partir de tudo que a gente foi capaz de ver Imu-sama ou San Nerona Imu fazendo. E ele não fez isso só porque ele é um forte usuário de Haki do Rei. A gente vê nitidamente que o poder dele talvez vá até além do conceito de Haki, talvez além do próprio conceito de Akuma no Mi. Isso me deixa com essa pulga atrás da orelha, porque eu não consigo identificar o que torna esse personagem tão mais forte que os outros. E isso acaba ficando em xeque também por conta das outras informações que a gente acabou descobrindo no arco de Elbaf. O Shebeck precisava de duas Akumas no Mi para ser capaz de deter o governo mundial. Mas se o Haki é de fato o poder mais precioso e necessário dos mares, por que o Shebeck precisaria dessas duas Akumas no Mi para conseguir derrotar San Nerona Imu e o governo mundial?
certas coisas não batem por conta das informações reveladas até agora. E o que faria sentido também, até porque o Kaido não foi capaz de conquistar todos os mares. Ele chegou ao posto de Yonkou, de criatura mais forte do mundo, mas a gente viu que nem sequer o Kaido chegava a ser, de fato, a criatura mais forte do mundo. E isso porque ele tinha sim um dos maiores feitos como usuário de haki do rei e afins. Então, fica a pergunta no ar: será que o Kaido realmente disse a verdade? Ou ele disse o que ele pensava por ter visto que o Roger foi capaz de se tornar o rei dos piratas só sendo um usuário de haki do rei e os demais hakis? O que me deixa e faz pensar que isso é verdade, porque até o momento, com todas as informações que estão sendo reveladas no arco de Elbaf, fica claro demais para todo mundo que as Akumas no Mi são poderes muito além da nossa compreensão. Até com o Loki, que tem a fruta do Midhogg, que é capaz de destruir o mundo, ou então frutas como a Yami Yami no Mi, que podem sugar até mesmo o poder das outras Akumas no Mi, e até a Gura Gura no Mi, que também tem o poder suficiente para destruir o mundo todo. E a Hito Hito no Mi, modelo Nika, também se enquadra nesse aspecto de poder individual supremo dentre as outras frutas com poderes capazes de destruir o mundo. Afinal de contas, a gente vê que a Hito Hito no Mi, modelo Nika, dá ao Luffy a capacidade de distorcer a própria realidade. Uma coisa que o Haki nunca seria capaz de fazer. Mas talvez o que realmente prove toda a capacidade do Haki do Rei sendo utilizado tanto numa batalha como em outros aspectos diferentes que o mundo de One Piece coloca os personagens, pode ser aí com dois personagens diferentes. Talvez, se a gente puder acompanhar um pouco da história e da trajetória do Joy Boy, a gente consiga ver de fato a verdadeira extensão do poder do Haki do Rei e os outros tipos de Haki também. Ou, como eu também gosto de pensar, a gente pode ver a extensão máxima que o Haki do Rei e os outros Hakis podem chegar com o Shanks e ver o quão poderoso é esse personagem que só possui o poder dos hakis. Eu também gosto de pensar numa frase que o Mihawk disse em Marineford como uma própria extensão e uma variação do poder do Haki do Rei. O Haki do Rei, ele não serve só como uma influência capaz de deter os seus adversários mais fracos e sem vontade, como ele também pode ser o tipo de poder mais perigoso dos mares. O Mihawk disse que o Luffy tinha o poder mais perigoso dos mares, que era o poder de influenciar as pessoas a entrarem no seu lado no campo de batalha. E a gente vê que o Luffy tem literalmente o que pode ser a maior frota pirata de One Piece. E isso não pode ser só porque os personagens se compactuam com o Luffy, mas também porque eles podem estar sendo influenciados pela sua vontade. E aí seria uma própria extensão do Haki do Rei do Luffy. E a gente só vê dois personagens com feitos similares. Assim como o Luffy, a gente também vê o Bug fazendo isso, mas de uma forma diferente. Mas será que isso é de fato uma extensão do poder do Haki do Rei? Ou será que eles são só personagens tão autênticos que fazem outros personagens o seguirem por isso?